Boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos dar início à terceira edição do programa Universidades 247. Esse programa é semanal e transmitido todo sábado, das 19 às 20 horas. Como explicamos nas duas primeiras edições, trata-se de um programa em legítima defesa. Legítima defesa contra um governo que, antes mesmo de ter tomado posse, já estava em campanha aberta contra a educação brasileira. Nós acreditamos que a raiva do governo Bolsonaro contra a educação tem três motivos. Primeiro, no projeto de país que eles defendem, não cabe uma parte da população brasileira. E não cabe, em particular, que esta parte da população brasileira tenha um alto nível cultural e técnico. Para eles, recursos permanentes para a educação fundamental, escolas técnicas em grande quantidade e de ótima qualidade, uma educação superior capaz de dar conta dos desafios do presente e do futuro, para o governo cavernícola, tudo isso é desperdício de dinheiro. No país primário exportador que eles querem construir, não é preciso nada disso, nem educação, nem cultura. Segundo motivo da raiva deles contra a educação. Na visão de mundo dos cavernícolas, não é correto que a educação seja pública, universal e gratuita. Eles até admitem alguma educação pública, desde que seja subsidiária, como já propõe a reforma administrativa que o governo leva a debate no Congresso Nacional. O que, óbvio, abre grandes possibilidades de negócios para o empresariado capitalista. O terceiro motivo da raiva dos cavernícolas contra a educação é que eles estão em plena cruzada em defesa do fundamentalismo, do terraplanismo e do neofascismo, e identificam que uma das grandes oposições a essa cruzada reacionária vem dos trabalhadores da educação e dos estudantes, mais especificamente daqueles que teriam sido corrompidos pelo chamado marxismo cultural. Portanto, o governo cavernícola tem razões empresariais, razões estratégicas e razões político-ideológicas para fazer o que estão fazendo contra a educação brasileira. Um dos alvos da campanha cavernícola é o ensino superior público. Estamos sob ataque, sob agressão violenta. O programa Universidades 247 é, por isso, um ato de legítima defesa. Todo sábado, das 19 às 20 horas, debatemos os principais temas relacionados à educação superior e às condições de trabalho nas universidades. O programa é apresentado por mim, Walter Pomar, professor da Universidade Federal do ABC, e por Maria Carlotto, cientista social e também professora da Universidade Federal do ABC. Buscamos sempre trazer uma convidada ou um convidado. No programa anterior, contamos com a professora Celita Farel. E hoje também temos uma convidada que será apresentada, assim como o tema deste programa, pela professora Maria Carlotto. Encerro fazendo uma coisa que nós não devíamos fazer. Este programa não é ao vivo, mas é gravado. E, por coincidência, estamos gravando esse programa no dia do professor e da professora, dia 15 de outubro. Maria Carlotto, com você a palavra para apresentar nossa convidada e para apresentar o tema do programa de hoje. Bom dia, Walter. Bom dia, Grazi. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver nos assistindo, especialmente boa noite para quem estiver nos assistindo no sábado, às 7 horas da noite. Bom, acho que nós estamos acompanhando, Walter e Grazi, um enorme debate na sociedade brasileira sobre a questão das aulas, né? Ou seja, o retorno às aulas presenciais ou a sua continuidade no formato remoto, né? Então, a gente, um pouco inspirado, né, na importância desse debate, resolveu tematizar o ensino remoto, ou ensino remoto emergencial, como ele tem sido chamado, né? E seus impactos do ponto de vista da reprodução de desigualdades ou da minimização de desigualdades, porque, afinal de contas, né,
você tem aí um debate em torno da necessidade de seguir de alguma maneira, né, melhor do que nada. Então, acho que a primeira questão é o tema do nosso debate, ele é um tema quente na sociedade brasileira. A gente viu que, num primeiro momento, parecia consensual, né, que se seguiria com o ensino remoto emergencial até que se criassem condições sanitárias bastante seguras para o retorno. Inclusive, uma pesquisa da Datafolha chegou a apontar que mais de 70% da população da cidade de São Paulo, né, no caso especificamente, era a favor da continuação do ensino remoto emergencial, né, até que se tivessem condições sanitárias de retorno. E houve uma ação muito forte, né, principalmente de setores ligados ao empresariado da educação, pressionando por um retorno das atividades, principalmente nas escolas privadas do ensino básico e médio, né? Além disso, nas universidades, né, que estão com o ensino remoto emergencial, o debate está sendo retomado em relação ao que fazer sobre 2021, né? Então, o governo federal, através do MEC, já autorizou que todo o ano de 2021 pode acontecer no formato remoto, né, ou seja, com aulas à distância, né, e o debate, então, voltou para as universidades com muita força. Afinal de contas, o que vai se fazer com o ano letivo de 2021, né, dado que muito dificilmente as universidades voltarão em 2020 para o formato presencial ou mesmo para o formato híbrido, né, que chegou a ser discutido, um pouco presencial, um pouco à distância. Então, nesse contexto, né, o debate para quem estuda educação, e particularmente a produção e a reprodução das desigualdades educacionais, foi muito forte em torno da questão do ensino remoto. Afinal, né, o que ele representa nessa equação de um sistema educacional muito desigual como o nosso? Um outro aspecto importante é a dimensão. Então, um aspecto é esse da produção e reprodução de desigualdades. Um outro aspecto importante ligado ao debate do ensino remoto é de ordem pedagógica, né? Afinal, o que está se perdendo do ponto de vista do ensino, tanto no nível básico e médio, quanto no nível superior, né? Quando você tem, talvez, possivelmente, 2 anos letivos, né, que podem ser integralmente remotos. Ou seja, o que se perde pedagogicamente com esse processo? Então, essa dimensão pedagógica, né, as diferenças entre o ensino presencial e o ensino remoto, do ponto de vista da atividade de ensino, é um outro aspecto importante que eu acho que tem que ser posto aí na mesa para o debate. E o último ponto, que é muito relevante aqui para a gente discutir, é o impacto sobre os trabalhadores, né? Nós sabemos que são milhões de estudantes que estão nessa condição, eles estão impactados do ponto de vista pedagógico, como eu já mencionei, mas são também milhões de professores, né, no ensino superior, médio e básico, que estão em trabalho remoto, né, das suas casas, muitas vezes arcando com custos que não tinham, né, com problemas de desigualdades de condições de trabalho muito fortes, né, então a isonomia da profissão ela está muito abalada por esse processo, né, a isonomia das condições de trabalho, as desigualdades de gênero emergiram com muita força, né, porque as mulheres trabalhadoras da educação estão muito impactadas por esse processo, alguns homens também, logicamente, mas as mulheres particularmente. Então, tem um conjunto de temas muito candentes, né, que estão, digamos, cristalizados no debate sobre o ensino remoto. Então, para discutir esse tema, a gente resolveu dobrar a aposta, vamos chamar assim, e chamar uma grande especialista, né, no tema da educação, que tem estudado ensino remoto, para discutir conosco hoje, que é a professora Graziela Cerrone Perosa, né, que possui doutorado em educação pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo e é professora livre docente da Universidade de São Paulo na Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Orienta no programa de pós-graduação em Estudos Culturais, né, e atua como pesquisadora no Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas da USP, da EASH-USP.
tem experiência na área de educação, né, com ênfase em sociologia da educação e cultura, e trabalha com vários temas que nós vamos discutir hoje, né? Em especial, desigualdades educacionais, segmentação do sistema de ensino, então as principais clivagens desse sistema, relações de gênero, justamente, e aprendizagem nas diferenças, né, e o papel das demais diferenças sociais nesse processo. E atualmente é a pesquisadora principal do Brasil num projeto internacional que compara desigualdades, né, de análise comparativa das desigualdades sociais no sistema de ensino, financiado pela Comissão Europeia. Então, vocês vejam que a Grazi é a pessoa para discutir esse tema, então queria agradecê-la muito por ter aceito o convite e passar para ela a palavra diretamente. Bom, então gostaria muito de agradecer ao Walter e a Maria Carlotto pelo convite, é um prazer enorme para mim estar aqui e saudar todos os professores que possam vir a assistir essa nossa emissão aqui pelo nosso dia, mais do que, talvez mais do que, pelo menos há muito tempo, os pais, as famílias e a sociedade não tivessem com tanta clareza da função e da importância dos professores e da escola, né? Justamente no momento em que ela fez falta, que ela desapareceu, entre aspas, assim, né? Se tornou remota, é também um momento em que as pessoas se dão conta da importância da educação, do quão desafiador é criar uma rotina, como a escola tem, de todos os dias, diariamente, ter as crianças, os jovens, os adolescentes, das mais diferentes idades e grupos sociais, dentro da escola, por algumas horas do dia, né, organizar essa rotina. Então, por mais que a gente tenha problemas no interior da escola, e os pais também não se esqueceram disso, o trabalho da escola, digamos assim, ele pode ter ganhado mais visibilidade do que ele tinha quando, enfim, isso era considerado um dado de realidade, você ir para a escola, passar horas na escola e etc., né? As famílias também, muito provavelmente, se deram conta da dificuldade que é organizar o trabalho escolar, o estudo e etc. em casa, né? Então, vamos... nesse sentido, a gente espera que essa crise, depois de ultrapassada ou de controlada minimamente, que a gente venha reconhecer também essas coisas, né? Nesse sentido, eu seria até, enfim, otimista, num certo sentido, apesar do nosso contexto, que eu concordo inteiramente com o Walter, com a introdução dele, né, de quase uma cruzada mesmo contra a educação, contra a instrução, contra o esclarecimento, contra a emancipação intelectual que a escola, que a educação representa, né? Se a gente pegar um ato tão elementar nas sociedades de hoje, né, como ler e escrever, isso quem é que ensina? É a escola que ensina a ler e escrever, né? Aqueles que não sabem ler e escrever hoje não podem nem mesmo ser entregadores de como chama? iFood, Rap, todas essas coisas, estão excluídos disso, porque você precisa saber ler e escrever, né? Então, eu estou dando um exemplo bem básico da importância central da educação, e a gente sabe, eu não preciso falar disso, do quanto foi difícil no Brasil a gente difundir o acesso a todas as crianças, né? Então, a gente teve essa difusão, na verdade, desde as últimas décadas do século XX, a gente vem ampliando o nível educacional da população em todos os níveis de ensino, embora com muitos problemas, porque a gente sabe que essa expansão ela foi feita graças à presença de estruturas escolares muito díspares, né? E com destaque aí, que é talvez a que chama mais atenção, assim, num primeiro olhar, é essa subdivisão entre as escolas públicas e as escolas privadas, né? E não por acaso, agora, nesse momento de crise sanitária, essa subdivisão ela é importantíssima de ser considerada,
né? Então, eu acho que logo no início da epidemia, né, Maria e Walter, a gente teve uma posição que era um pouco assim, de ser contrário a esse ensino remoto e, sobretudo, talvez contrário à pressão para adotar rapidamente esse sistema, sem reflexão, sem, enfim, planejamento, direito e etc., né? Mas, felizmente, eu acho que a gente ultrapassou esse primeiro momento aí do debate, que acho que era um pouco de susto, de paralisia, assim, para pensar, enfim, bom, como fazer agora, nessas condições, porque, como a gente está vendo, são condições que ainda não está totalmente controlado, né? A gente teve no Brasil, não sei se vocês têm, imagino que sim, acompanhado isso, mas a nossa curva, digamos assim, do número de mortos e de contágio, ela subiu, ela atingiu um pico e ela não desceu. Ela continuou reta, em linha reta, assim, num nível altíssimo. E agora ela começou a baixar. Né? Então a gente ainda não sabe muito bem como é que isso vai terminar, quando isso vai terminar, enfim, essas coisas não estão controladas. Né? Isso foi, obviamente, um enorme desafio para todo o professorado, todo o magistério público e privado, mas, sobretudo, público, né? Porque, obviamente, as escolas privadas, elas já... Primeiro que essa questão, né, do ensino remoto, como a gente estava discutindo, né, Maria, isso é um negócio, é um nicho do mercado educacional, né? Então, tem muito que ser explorado, digamos aí. Né, a gente já tinha um número grande de matrícula no ensino à distância, na EAD, né, e, obviamente, essa questão da digitalização da educação, da escola, dos programas, das avaliações, etc., é um nicho de mercado também. Né, então, enfim, é bastante complexo, né, tudo isso. Mas o fato é que a gente saiu dessa posição inicial de não vamos fazer, porque, enfim, ninguém pode ser obrigado a reagir tão rápido e a se adaptar tão rapidamente assim a condições tão adversas, né, para uma situação de tentativas aí de adaptação. Quer dizer, na verdade, acho que todos nós, nesses meses, vivemos um grande desafio de adaptabilidade e vimos nos adaptando, professores, alunos, pais, etc., né, mas com mais ou menos condições, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer, né, é que, apesar de todos os problemas, certo, foi importante que o poder público, dos problemas na origem e atuais também, né, porque a gente continua tendo muitos problemas, apesar do desenvolvimento, da disponibilização de plataformas de ensino remoto, né? Felizmente, isso aconteceu. Certo? Porque senão a desigualdade ia aumentar ainda mais, a desigualdade propriamente educacional. Porque as escolas privadas, elas reagiram muito rápido a isso. Primeiro porque elas já estavam, digamos, quase no meio do caminho, num certo sentido. Elas já tinham, muitas vezes, ferramentas de acompanhamento à distância, de disponibilização de atividades, já tinha algum grau, digamos assim, disso que a gente tem chamado de ensino remoto, né? De ensino híbrido, certo? Pelo menos já tinham mais infraestrutura para desenvolver isso. Então, foi possível eles responderem mais rapidamente a isso. Né? O poder público demorou um pouco para responder a isso, por razões talvez até legítimas e compreensíveis, reagiu, mas o que acontece? Não é suficiente, porque a educação, o investimento educacional, né, e eu digo, quando eu falo investimento, não estou falando de dinheiro, estou falando de energia, de tempo, né, quer dizer, que cada um tem que fazer, né, cada um tem que dedicar o seu tempo e a sua energia para estudar. Sem isso, o ensino não acontece, né, não depende só dessas, digamos assim, dessas ferramentas, embora dependa muito dessas condições de aprendizagem. Né? Então, fica muito difícil, a gente sabe, para as crianças que estão, por exemplo, encarregadas de cuidar dos irmãos menores, eventualmente, e aí eu apostaria, embora a gente ainda não tenha pesquisas sobre isso, né, que tudo isso vem atrapalhando muito as crianças dos grupos populares a se manterem conectadas à escola.
né? Tanto o trabalho dos pais, o trabalho intermitente dos pais, o trabalho precário dos pais, o trabalho deles próprios para ajudar as famílias, e o trabalho das meninas, especialmente com o cuidado doméstico, o cuidado dos irmãos e etc. Né? Então, é realmente um enorme desafio. A gente sabe, por exemplo, que as crianças... Isso varia muito também, né? Quer dizer, as crianças menores que estão aí no primeiro ciclo do ensino fundamental, elas ainda contam mais frequentemente, nem sempre, mas mais frequentemente, com o auxílio dos pais. Né? Então, elas têm respondido mais a essas propostas de ensino remoto. Né? Aqui no estado de São Paulo e no município de São Paulo, como é que foi feito isso? Foi feito essa disponibilização dessa plataforma e os professores enviam atividades, as crianças devem responder a essas atividades. Né? Então, essa primeira parte, digamos assim, de criar o canal aí de comunicação foi feita, mas só que não necessariamente as crianças respondem a isso. Né? Elas respondem mais quando elas têm o auxílio dos pais. Né? Vocês vejam como a educação ela é relacional. Né? Sozinho, perdido numa ilha, ninguém vai sentar para estudar, né? Isolado dos outros. Isso é uma tarefa coletiva, é um trabalho de equipe, digamos assim, né? Da equipe pedagógica da escola, das famílias, das crianças, é um trabalho de todos nós. Então, tudo isso se tornou muito mais complexo, né? Mas eu acho que o mais importante, né, de sinalizar aqui é que aquela posição do não, nada de ensino remoto e etc., tá? Isso certamente faria aumentar ainda mais, muito mais, multiplicar a desigualdade educacional, que já é enorme. Né? E sobre a qual, na verdade, dificilmente a gente vai atenuá-la nas condições que nós estamos hoje. Né? A gente conseguiria atenuar a desigualdade com muito investimento na educação, escola de boa qualidade para todo mundo durante décadas. Né? E isso, enfim, ainda está bem longe de acontecer, apesar dos vários progressos que a gente teve em educação nas últimas 2 décadas, pelo menos, ou talvez 3 décadas. Né? Bom, então, não sei quanto tempo eu tenho ainda, Maria. Mais uns 5 minutos, 10 minutos, aí eu reajo. Continua, né? Aí... Porque eu acho que é importante isso, sabe? Porque muitas vezes a gente tem essa posição um pouco radical de não ao ensino remoto, isso vai aumentar as desigualdades. Não, gente, o que aumentaria ainda mais, não só aumentaria, como multiplicaria, né? Seria ficar parado e as crianças ficarem entregues às desigualdades sociais, pura e exclusivamente, né? A disponibilidade dos pais, ao material que elas têm em casa, né? Obviamente, uma criança que tem os pais escolarizados, que tem boas condições de vida, ela vai ter inúmeros estímulos durante esse período, né? E as outras crianças podem estar com outros estímulos que são muito mais da ordem prática, como sobreviver, como organizar a casa, como, enfim, todas essas coisas que não deixam de se constituir também em um estímulo, né? Mas são estímulos de natureza muito diferente. Então, foi importante isso, sabe? Essa reação de disponibilizar esses instrumentos nesse momento, dado que nós estamos numa epidemia de difícil controle também, porque é um vírus desconhecido e tudo isso que a gente sabe. E aí a gente tem, assim, por exemplo, na realidade, eu acho que todas as crianças e os jovens perderam muito nesse momento. Está sendo especialmente difícil para eles sobreviver a isso. Se está sendo difícil para nós, professores, e está sendo difícil, para eles está sendo bem mais difícil do que para nós. Isso eu acho que é uma aposta que a gente pode fazer. Né? Primeiro porque eles são mais jovens e enfim... e para eles o contato com o grupo, com as outras crianças, representava muito, né? Para as crianças pequenas, para as crianças de todas as idades e os jovens de todas as idades, está sendo certamente, eu diria, mais difícil do que para nós adultos, tá? Que temos melhores condições de lidar com essa frustração, de esperar, né? Enfim, uma série de coisas que dependem também da aprendizagem mesmo, né? Então, o que eu queria dizer, enfim,
É que é isso, veja, nós avançamos nesse sentido de disponibilizar o acesso, né, em várias instituições educacionais. Na USP foi feito assim, na Unifesp também foi feito assim, imagino que na Federal do ABC também, né, em várias universidades a gente desenvolveu programas para garantir que todos os nossos estudantes tivessem acesso, né? Só que o problema não é só o acesso não resolve tudo, o acesso era uma condição básica, né? Mas além de acesso, você precisa ter equipamentos, né? Então, como fazer isso se todo mundo está precisando, enfim, enviar atividades por um único celular na casa, na família, né? Quer dizer, é extremamente complicado fazer isso sem equipamentos. Então, isso era outra coisa que, enfim, que o Estado precisaria pensar em como fazer um projeto antigo que já houve, né? Até, eu acho que no governo Lula, eles também encamparam esse projeto, mas eu não acompanhei muito bem no que ele terminou, né? Que era essa ideia de um computador por aluno, que foi desenvolvido em vários países, na verdade, ela se tornou, a gente está vendo hoje o quanto ela era estratégica, né? Quer dizer que as crianças precisam disso, é um equipamento. Hoje o computador é um equipamento como é um lápis e como é uma folha de papel, um caderno, né? É um equipamento básico para você poder, enfim, se desenvolver mesmo na educação, certo? Então, e a gente precisa, além disso, então isso faz parte dessas condições que precisam ser pensadas e que não estão atendidas, certo? Se a necessidade de acesso já foi atendida em grande medida, talvez não na totalidade dos domicílios, não na totalidade das crianças, etc., mas em grande medida ela foi equacionada, digamos assim. Essas outras dificuldades, primeiro, de equipamento, elas precisam ser enfrentadas. Não adianta a gente fingir que ela não existe. Não adianta nada, o prejuízo vai ser ainda maior. Depois, a gente precisa reconhecer que é isso, que a criança e os jovens precisam. Primeiro, eles precisam de estímulos para continuar estudando. A gente já sabe, né, justamente porque a gente é um país que tem muita educação à distância, sobretudo no ensino superior, e a gente viu como isso cresceu nos anos do governo Temer, né, o que acontece? A gente precisa de algumas condições de ensino-aprendizagem, quer dizer, você precisa ter esse enquadramento que a escola dá, né? Bate o sinal, todo mundo vai para a sala, todo mundo precisa sentar, a professora vai começar a falar, enfim, isso que nos parece tão banal, na verdade é um enquadramento fundamental, que é a hora de você falar, pô, para de conversar, agora se concentra aqui, agora a professora vai falar, quer dizer, é uma série de injunções, né? É um enquadramento mesmo, num certo sentido, e ele é necessário para essa educação. Então, na ausência disso, a situação é de uma grande anomia, digamos assim, né? De uma grande, enfim, perda de referências, e não por acaso muitos dos alunos se desconectaram totalmente da escola, não têm enviado atividades, respondido às atividades remotas que estão sendo propostas, né? Felizmente, como a gente está um pouco atrasado em relação a outros países no que tange a epidemia, a gente sabe, por exemplo, que na volta às aulas, né, muitos desses alunos que tinham se perdido, que tinham, enfim, se desconectado da escola por inúmeras razões, eles voltaram. E voltaram mais animados, né? Voltaram mais contentes de estar podendo voltar para a escola, né? Porque os alunos, eles perderam não só esse enquadramento para estudar, mas tudo que a escola representa para eles. Quer dizer, não é só deixar de ir para a escola. Eu brinco com os meus filhos que eles também eles perderam a possibilidade de sair da escola, que era muito gostoso, sair da escola com os amigos, conversando, passar num lugar, passar em outro lugar, enfim. Toda essa sociabilidade, né, das crianças e dos jovens foi perdida, né, temporariamente e tudo, mas de toda forma isso faz muita falta também, certo? Então tem esse enquadramento, digamos, institucional que é necessário para o investimento escolar, essa perspectiva, por exemplo, complica muito também a gente não ter dos poderes públicos uma posição um pouco mais clara, mesmo com essa incerteza toda da epidemia, né, seria importante se os governos, secretários da educação pudessem dizer, olha, aconteça o que acontecer do ponto de vista epidemiológico,
que é digamos, é uma variável que não está sob o nosso controle, o ensino continuará remoto, certo? Ou nós vamos fazer esse ensino híbrido, nós vamos propor e prever a volta de alguns segmentos da educação, seja da educação infantil das crianças bem pequenas, seja os jovens mais no final do ensino médio, eles vão voltar em alguns dias, né? Faz muita falta, gente, as crianças terem um ambiente para estudar, né? Eu estou acompanhando a minha filha agora, que está, enfim, fazendo cursinho, está no ensino médio, está super motivada, porque, enfim, por uma série de condições e etc., e ela está comemorando, mas soltando fogos, que a escola dela vai abrir a sala para ela poder voltar a usar a sala para estudar com calma, sem gente passando, sem interrupções, né? Então, e essas coisas são muito importantes. Então, teria que ser pensado esse tipo de alternativa, de apoio para as crianças e para os jovens poderem darem conta de fazer esse investimento que é estudar. Né? Estudar é um grande investimento, tanto de tempo como de energia, e em muitos casos até de dinheiro também. E, ao mesmo tempo, né, a gente vê também o quanto essa segmentação do sistema de ensino em público e privado, como ela é complicada, porque, veja, agora as escolas privadas estão fazendo um maior lobby para voltarem, para reabrirem as escolas. Né? A gente compreende, é um negócio que eles têm e que está ameaçado, digamos assim. Né? Agora, acontece que as escolas públicas não têm as mesmas condições de voltar. E aí, como é que vai ser? 20% da população escolar vai voltar às aulas e 80% vão continuar assim à deriva, né? Então, é bastante complicado isso, e não se questiona muito isso. E também essa volta às aulas, ela é muito... Ela tem uma dimensão econômica também, ela também movimenta a economia, né? Então, ela é, muitas vezes, almejada também por isso, porque ela tem um impacto econômico grande também, as crianças ficarem em casa, as famílias ficarem em casa e etc. Né? Então, enfim, acho que eu passei aqui por alguns pontos, né, desse debate do ensino remoto, que é uma coisa, de fato, bastante complexa, por tudo isso, por ele se sobrepor a uma realidade que é tão desigual. De novo, a gente vai mais uma vez pagar a conta cara da nossa desigualdade social, certo? Porque se a gente tivesse um país que fosse menos desigual, né, a gente teria famílias também com menos disparidades, né, com menos... porque, assim, por exemplo, as pessoas citam muito o sistema de ensino na Finlândia, né, e falam, na Finlândia funciona assim, na Finlândia eles estão pensando que as crianças devem ficar um tempo menor na escola e um tempo maior com as suas famílias e nos seus bairros, nas suas comunidades, etc. Sim, mas a Finlândia é um país extremamente homogêneo do ponto de vista social. Quase todo mundo tem ensino superior ou ensino médio. Né? Então, quando as crianças estão fora da escola, elas estão num ambiente que, por si mesmo, ele já é um pouco escolarizado, porque os adultos foram escolarizados. Né? É muito diferente da situação brasileira, que é extremamente heterogênea, extremamente desigual. Né? Então, a gente paga o preço reiteradas vezes dessa gigantesca desigualdade social, que é acompanhada por desigualdades educacionais também. Né? Enfim, acho que eu falei algumas coisas, mas se você quiser repontuar alguns aspectos, eu posso me aprofundar neles. Maria. Então, eu queria tocar em algumas questões, né, para enfatizar alguns pontos nesse debate. Eu acho que a primeira coisa, você terminou com isso, né, o papel central que a educação tem na produção e na reprodução de desigualdades sociais em geral. Ou seja, esse exemplo que você deu da Finlândia, né, da homogeneidade, está muito relacionada, no fundo, ao papel que a educação cumpriu naquela sociedade, no sentido de uma certa, de uma equalização de condições. Né? Então, por isso, meu primeiro comentário é qualificar um pouco melhor a questão das desigualdades. Né? Então, você disse muito bem que houve uma resistência inicial, né, principalmente por parte
né, de sindicatos, organizações de docentes, né, sobre a forma como o ensino remoto estava sendo implementado. Claro, você teve uma posição mais radical, mas em alguma medida minoritária, que era absolutamente contrária, né? Mas a posição mais consequente era, ok, mas quais condições serão criadas, né, para que isso se dê num contexto de menos desigualdade, né? Ou seja, que a gente, justamente porque não tinha estrutura nenhuma, né? Enfim, você mesmo falou, né? Foi muito havia uma pressão para se adotar logo, e de maneira atropelada. Então, eu acho que teve uma posição consequente, vamos chamar assim, né? De, bom, ok, mas que condições serão criadas para que o ensino remoto se dê em condições que minimizem desigualdades, tanto daqueles que dos alunos, né, que vão chegar a esse sistema de ensino, quanto dos docentes, né? Então, acho que e nesse ponto da infraestrutura, eu estou chamando aqui de infraestrutura do ensino remoto, que você notou muito bem que é muito desigual entre o ensino público e o ensino privado, existe aí um ponto essencial, que é a questão dos recursos para a educação. Ou seja, era importante, para minimizar essas desigualdades neste contexto, né, que a gente tivesse investimentos, aí não o investimento familiar e individual, mas o investimento do Estado, que você também destacou, para minimizar essas desigualdades. Só que esses investimentos, no atual momento, eles não só não estão estagnados, né, como eles estão em franca regressão. Né? Para a gente ter uma ideia, o orçamento para as universidades, especificamente para 2021, ele na prática inviabiliza o funcionamento das universidades, de tão reduzido que ele é por conta da PEC do teto. Então, acho que a primeira coisa que eu queria frisar, mas também te ouvir, é o papel fundamental que os investimentos públicos teriam na redução dessas desigualdades, na criação dessa infraestrutura. Né? Por exemplo, o programa Um Computador por Aluno, por que não foi implementado na pandemia? Porque, né, então acho que tem aí um ponto que eu queria que você comentasse, né, que tem a ver com a posição que defende, né, que tem a ver com essa posição que defende a infraestrutura do ensino remoto. Um outro aspecto que você tocou e com o qual eu concordo totalmente é que mesmo que a gente tivesse feito tudo, né, ou seja, que com os investimentos públicos a gente tivesse feito um programa exemplar de inclusão digital, né? Ou seja, de oferecer internet para os alunos. Isso foi feito em alguma medida, mas não foi feito numa escala que reduziu as desigualdades de acesso à internet, ou que a gente tivesse feito um programa de distribuição de equipamentos, que teria sido muito importante. Mesmo que a gente tivesse feito tudo isso, ainda assim as desigualdades teriam um papel, porque elas estão incorporadas na sociedade por décadas de desigualdade, como você colocou. E elas também se reproduzem em relações como as relações de gênero. As meninas e as mulheres que estão na universidade, como alunas ou professoras, elas estão mais sobrecarregadas do que os homens nessa pandemia, né? Então, mesmo com tudo que foi feito, essas desigualdades se reproduziriam. O que gera um debate muito importante sobre como vai se dar o retorno, o que vai ser feito no pós-pandemia no sistema escolar. E eu gosto de te ouvir, Grazi, porque você pensa o sistema escolar integralmente, ou seja, o sistema escolar ou o sistema educacional, ou seja, ensino básico, médio e superior, eles constituem um sistema, né, estruturado, né, em que em geral a gente tende a pensar o sistema superior isoladamente, o sistema básico como se fossem comportas, né, que não se comunicam. E não, ele é um sistema super integrado. Então, neste sistema, né, o debate sobre o pós-pandemia vai ser muito importante, e ele está se dando num contexto de muita redução de recursos. Né? Então, já tem universidades, por exemplo, dizendo, universidades públicas, que o ensino remoto vai ser o caminho para lidar com com o que a gente chama de demanda reprimida, ou seja, aqueles alunos que não puderam ser atendidos na pandemia vão ficar no remoto. Né? Ou seja, o quanto isso pode aprofundar essas desigualdades, né, que mal ou bem o presencial minimiza, por tudo que você disse, porque você tem um ambiente protegido de ensino. Né? As meninas vão para a escola ou para a universidade, as pessoas. Eu tenho uma aluna que fez essa pesquisa. Isso se subestima o papel que é para uma mulher ir para uma universidade e ter 5 horas em que ninguém vai pedir para ela fazer nenhuma tarefa doméstica.
Né? Por isso que elas estão super entusiasmadas de voltar. Lógico, porque ali elas estão num ambiente protegido das demandas familiares, né? Que as sobrecarregam em relação aos homens. Então, eu queria chamar a atenção para isso, a importância de se debater o retorno presencial no pós-pandemia, à luz dessas desigualdades que a escola presencialmente minimiza, a escola como instituição física, né? Como você destacou. E o último aspecto, antes de passar a palavra para o Walter, que vai fazer também um comentário, o último aspecto que você também mencionou e que eu quero frisar são os interesses econômicos, né, que incidem sobre o sistema educacional como um todo. Né? Então, você mencionou bem que o Brasil tem um sistema dual, né, em todo o seu sistema, desde da creche, que aliás é um dos mais desiguais, desde a educação infantil, até o ensino superior, todo o sistema é dual. Talvez o único âmbito em que o sistema seja, assim, quase que integralmente público, seja a pós-graduação. Tirando a pós-graduação, né, que agora que o privado está entrando, todos os outros níveis do sistema educacional, eles são, digamos, segmentados por uma clivagem público-privada, né, que nem sempre se dá da mesma maneira. Por exemplo, no básico, o ensino no básico talvez seja mais igual, por incrível que pareça. No médio é onde esse sistema pende mais para a qualidade do privado, e no superior o sistema público em geral é melhor. Né? Então é uma clivagem muito complexa, mas ela é clivada, né, por ensino público e ensino privado. E, portanto, em todos os níveis de ensino, você tem muitos interesses econômicos que incidem. E eles estão incidindo de maneira muito desigual nessa pandemia. Por quê? Porque no sistema básico e médio, qual é a pressão do empresariado? Pelo retorno imediato. Né? Ou seja, eles querem encerrar o ensino remoto, emergencial, porque eles estão perdendo matrículas, porque, enfim, tem aí o seu negócio está ameaçado pelo ensino à distância, paradoxalmente. E no superior é o contrário. Né? A pressão é toda pela continuidade ad infinitum num sistema remoto, se possível. Né? A gente viu os dados, nós comentamos os dados sobre a substituição que já acontecia desde o governo Temer e desde a flexibilização que o governo Temer promoveu no ensino à distância, né? Ou seja, facilitando, né? Eu tenho dito que talvez nós estejamos diante de uma normativa que terá o mesmo impacto que teve a decisão do Fernando Henrique de autorizar o ensino com fins lucrativos, né, que revolucionou o sistema de ensino superior. Eu acho que o EAD tem esse potencial, né, as normativas que o Temer soltou têm esse potencial de revolucionar nesse sentido, ou seja, você terá um sistema completamente diferente em 10 anos. Então, a minha pergunta para você é sobre esses interesses econômicos, que agora estão incidindo em direções diferentes. Né? E aí, particularmente no ensino superior. Né? Por quê? Porque o efeito sobre os trabalhadores da educação, já que a gente está no dia do é gigantesco, né? Com as demissões em massa que têm ocorrido. Então, eu queria também te ouvir sobre esses interesses duais do empresariado da educação e a necessidade, portanto, né, que eu acho e com isso eu encerro para passar a palavra para o Walter, a necessidade que nós vemos hoje de uma regulamentação muito mais dura do sistema de ensino, em todos os níveis, né? Para que esses interesses econômicos incidam de maneira mais mediada. Você. Muito bem. Então, Graziela, muito legal a tua fala, achei bem interessante mesmo, e eu queria fazer algumas observações e uma questão no final. Veja, foi muito importante você chamar a atenção para o fato de que a desigualdade é brutal e que superá-la exigirá muito tempo. É um processo de longo prazo. Qual é o problema? É que o processo ser de longo prazo não implica em que o longo prazo em si elimine a desigualdade. Ou seja, não é um processo cumulativo de pequenas mudanças que no longo prazo superará a desigualdade. Essas mudanças quantitativas que vêm ocorrendo na educação brasileira, por exemplo, elas repõem a desigualdade num outro patamar, elas não a superam,
Elas vão deslocando a desigualdade para frente, a desigualdade avança junto, né? Motivo pelo qual superar as desigualdades em geral, em particular as desigualdades existentes no plano da educação, exige aquilo que a esquerda fala sempre, que são as famosas rupturas estruturais, né? O que significa, no fundo, que nós, educadores, que temos real compromisso com a superação da desigualdade, temos que fazer um jogo combinado entre essa luta por rupturas estruturais com a ação cotidiana, que eu vou chamar aqui de redução de danos, né? Redução de danos, redução permanente de danos. E o problema é que há maneiras e maneiras de reduzir danos. No caso, o dano imediato que a gente está discutindo aqui é a interrupção do ensino presencial por conta da pandemia e a introdução em larga escala do ensino remoto como uma maneira de reduzir esse dano. A questão que você apontou e que a Maria também apontou é que a redução de dano por meio do ensino remoto implica ou traz junto uma série de questões. Por exemplo, as condições materiais, o acesso à rede, a propriedade de equipamentos adequados. O ideal seria que nós tivéssemos internet pública. E essa é uma meta que tem que ser colocada sobre a mesa. Ou, pelo menos, mesmo que ela não seja gratuita, que ela seja a um preço acessível, como de maneira geral pode ser acessível a água, o saneamento, a energia elétrica, porque são estruturalmente bens públicos. Mas há outras condições materiais também, como aquelas que vocês também citaram, do ambiente, né? A diferença brutal entre você ter aula numa escola, num espaço adequado para isso, e você ter que se virar em casa, num espaço que, para a maioria das pessoas, é inadequado para esse tipo de concentração que o ensino, a educação exige. E há também, é sobre isso que eu queria me concentrar, certas condições subjetivas. Tem aquelas relacionadas às condições subjetivas dos pais, que não são subjetivas em abstrato, né? O pai e a mãe submetidos a um processo de trabalho, de exploração, cansados, doentes, tendo que cuidar de familiares em casa, enfim, sem recursos materiais, lutando pela sobrevivência. Tem as condições psicossociais e técnicas dos alunos. E é sobre essa questão específica que eu quero te fazer uma pergunta. Para que a pergunta fique clara, eu vou fazer uma analogia. Eu sou militante político partidário há muito tempo, e nos últimos anos eu cansei de ouvir uma frase mais ou menos assim: temos que sair das redes e ir para o corpo a corpo. E eis que veio a pandemia e agravou o tema das redes e reduziu o corpo a corpo, né? Bom, onde que eu estou querendo chegar é que a mediação tecnológica existente no ensino remoto, ela abre espaço para uma desumanização brutal, para uma redução naquilo que você disse que é tão importante e essencial na educação, que é o trabalho em equipe humana, né? Trabalho em equipe humana. O empresariado leva essa característica ao limite, né? Pois o tipo de ensino remoto que eles querem implantar na rede privada, no limite, Sim, elimina a presença do professor. No limite, o sonho ideal desses caras é um ensino remoto 100% automatizado, 100% cibernético, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse tema. Que medidas adotar, que cuidados tomar para que a gente use a tecnologia do ensino remoto no sentido de ampliar e não de reduzir a dimensão humana do trabalho em equipe, que é essencial na educação. Quer dizer, eu repito a questão para mim. Eu não acho que a presença de equipamentos em si humanize ou desumanize. Mas eu acho que, dependendo de como a gente usa os equipamentos, a tecnologia, a gente pode desumanizar ou humanizar. Então, é sobre isso que eu queria que você falasse um pouco. Obrigadão. Muito bem. Bom, agradeço as questões. Não sei se eu consigo responder tudo, mas vou comentar aqui tudo que eu puder, tá bom? Então, claro, você tem toda a razão, Maria. O investimento público em educação, ele é mais necessário do que nunca. Então, da mesma forma que foi necessário criar programas emergenciais para garantir uma renda que fizesse a economia
girar minimamente, seria necessário também fazer um programa emergencial para a educação. Né? E essa ideia de um computador por aluno, embora ela nos pareça pouco factível, né, ela deveria ser, eles deveriam sim se debruçar sobre isso, sobre como conseguir isso, que consórcio, digamos assim, poderia promover isso. E esse investimento público, né, Maria, isso que eu acho que é uma coisa importante, ele realmente ele não é um gasto no sentido... como é que a gente poderia dizer? Ele é, de fato, um investimento. O investimento em educação, ele se paga sozinho ao longo do tempo. Ele reverte para a sociedade em tudo, na educação, na saúde, na violência, em absolutamente todas as dimensões, na coesão social, em absolutamente tudo. O investimento que se faz em educação, ele retorna para a sociedade. Né? Não sei se vocês... Estava lendo nessa pandemia esse último livro do Piketty, Capital e Ideologia, e ele é bem interessante porque ele fala muito sobre isso, sobre o quanto o fato dos Estados Unidos serem a potência mundial que eles são, econômica, né, tem a ver com o fato de que eles foram um dos primeiros países, se não o primeiro país do mundo, a generalizar o acesso à escola secundária. Antes mesmo do que a Inglaterra, antes mesmo do que vários países europeus, eles conseguiram generalizar o acesso à escola secundária. Né? Então, isso foi importantíssimo para impulsionar, digamos assim, o desenvolvimento econômico aí dos Estados Unidos também. Né? Então, é assim que a gente tinha que pensar o investimento público em educação. Né? Como alguma coisa que não é um mero gasto, ao contrário, é um investimento fundamental. A gente não tira o investimento das crianças na educação das crianças simplesmente porque a gente está apertado, a gente sacrifica tudo e preserva isso. Né? Então, realmente precisaria ser feito um esforço de aumento mesmo desses recursos, redirecionamento, avaliação de como esses recursos vêm sendo empregados e de prioridades agora no momento, que estão colocadas por essa situação específica que a gente está vivendo. Né? E aí, eu também acho que é super importante a gente mencionar essa questão dos interesses econômicos, né? Primeiro porque a gente tem essa realidade cabal, que todos nós conhecemos, porque todos nós passamos pelo sistema de ensino, e vivenciamos ela, né? Essa distância entre o público e o privado na escolarização básica até o ensino médio e depois no ensino superior, quando essa hierarquia se inverte um pouco, mas essa segmentação continua operando também, via de regra, sendo assim, quer dizer, a matrícula no privado destinada aos estudantes trabalhadores, no período noturno e etc., e a universidade pública, que tem cursos noturnos, mas em menor quantidade até do que o diurno, quer dizer, ela foi pensada para os estudantes que só estudam, né, que é uma condição que não é generalizada, certo? A gente tem pelo menos 3 condições estudantis. A condição dos jovens que só estudam, né, a condição dos jovens que estudam e trabalham, que são quase que os sobreviventes de uma terceira condição, que é a condição dos jovens que abandonaram a escola. Né, enfim, que só trabalham, que não dão conta abandonaram muitas vezes a escola primária. Tá? Então, essas três condições aí, elas estão muito relacionadas também com esse sistema, com essas características do nosso sistema. Né? A gente acabou de fazer um estudo agora com os indicadores da CEPAL, e eles têm justamente esses 3 indicadores. Na verdade, eles têm 4 indicadores interessantes sobre a condição dos estudantes. Essa, de percentual de jovens que só estudam, percentual de jovens que só trabalham, percentual de jovens que estudam e trabalham, e percentual de jovens que nem estudam e nem trabalham, que é extremamente minoritário. Minoritário tanto na Europa como na América Latina. Tá? É pequena. Embora ela tenha sido muito, digamos, ficou muito presente na mídia, percentualmente ela não é muito grande. Tá? E foi interessante, o principal resultado desse estudo foi mostrar que, por exemplo, em países que generalizaram o acesso à escola secundária para o primeiro quintil de renda, essa entrada na escola secundária resultou nessa condição de estudantes que só estudam, mesmo no primeiro quintil de renda.
Ou seja, quando as famílias têm acesso à escola, quando elas podem se beneficiar do sistema de ensino, elas privilegiam o estudo das crianças também. Né? Agora, quando você não tem vaga, quando a escola é caótica e etc., aí, muitas vezes, eles vão trabalhar, vão fazer outras coisas, porque eles percebem muito rapidamente que não vai dar em nada, como não dá mesmo, né? Porque não dá para fazer mágica. E aí, né, Maria, essa questão dos interesses econômicos, eu diria até que a gente sabe muito pouco sobre isso, tá? Eu diria, a gente sabe metade da missa, como é que é a expressão, né? Porque, veja, a gente tem uma situação que os nossos conselhos, o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Estadual de Educação, eles têm uma sobre-representação do privado ali. Então, as chances dos conselhos decidirem por atender à reivindicação das escolas privadas é enorme. Porque essas instâncias de tomadas de decisão, elas não têm o lugar proporcional. Quer dizer, nós temos 20% da nossa população escolar no sistema privado. Só que no Conselho Estadual de Educação, no Conselho Federal de Educação, eles representam muito mais do que esses 20%. Então, enfim, é difícil mesmo aquilatar, avaliar o peso desses interesses econômicos sobre o que vai se definir daqui para frente nessa situação atual que a gente está. Né? Primeiro, porque é isso, as escolas privadas estão organizadíssimas para tentarem voltar, porque estão vendo o seu negócio ameaçado. A escola pública, de novo, está um pouco a reboque, não sabe muito bem, enfim, como fazer isso. Alguns secretários estão tentando segurar isso, para isso não voltar, para isso não explodir, certo? Mas também com uma série de dificuldades. Então, enfim, é extremamente complicado essa mistura, né, do ensino, essa transformação do ensino num bem comercializável. Foi extremamente... E a educação privada ela é muito presente na América Latina como um todo. Tá menos no Chile, quer dizer, no Chile sim, o Chile é um caso à parte, completamente à parte, mas na Argentina, por exemplo, e no Uruguai, que o peso da escola privada é menor um pouco, né? Mas a gente é um dos continentes onde a gente mais tem educação privada. Muito mais do que na Europa, muito mais do que qualquer outro continente. Tá? Bom, e aí eu acho que vou... o Walter queria destacar uma coisa que você falou, Walter, muito importante, essa questão das... Eu não tenho dúvida que nós estamos operando nessa chave da redução de danos no momento, né? Na melhor das hipóteses, né? Na melhor das hipóteses a gente está conseguindo reduzir algum dano, porque eu acho que os danos estão dados. Isso a gente vai ver certamente nas avaliações futuras aí, o quanto, enfim, prejudicou esse tempo todo sem aulas. Lembrando aqui que o Brasil também, esses dias, saiu no jornal isso, né? O Brasil é um dos países de mais tempo sem atividades presenciais, né? Então, nossa incapacidade, de certa forma... Primeiro porque a epidemia estava descontrolada, totalmente sem controle, né? Então, não dava também para voltar nessas condições. E segundo, porque a gente ainda não tem sido capaz realmente de propor alguma forma de materializar esse ensino híbrido, porque por enquanto ele não está sendo híbrido, ele está sendo totalmente remoto, na melhor das hipóteses ainda, né? E essas condições subjetivas que o Walter chamou a atenção e que são da maior importância, né? E que são altamente dependentes das condições objetivas. Ou seja, se você não tem certeza se você vai ter o que comer, né, no próximo mês, na semana que vem, se a sua família vai estar sob o mesmo teto ou vai precisar, enfim, se mudar. Esses dias eu vi estarrecida também no jornal a notícia de pessoas que têm sido despejadas, né, no período da pandemia também. Enfim, sem essas condições, sem um teto, sem renda, sem todas essas coisas, como é que ficam suas condições subjetivas? Elas não são subjetivas, elas são objetivas. Né? Elas tendem a ser vistas como subjetivas, elas são suscetíveis de serem interpretadas como condições subjetivas, mas na verdade elas são diretamente derivadas dessas condições objetivas, de
enorme incerteza e muita escassez também de recursos básicos mesmo de sobrevivência, né? Então, realmente, a resposta, se a gente quisesse, se a gente quiser e a gente quer, né? Estou me lembrando aqui, estou falando a gente quer e me lembrando daquela marcha pela educação que a gente teve logo no começo de 2019, né? Uma marcha enorme que a gente teve aqui em São Paulo, se mobilizando por isso, porque justamente a educação toca todo mundo, toca todos os setores da sociedade, né? Então, ela tem esse poder de mobilização, certo? Atacar a educação, ela tem esse custo, né? Porque você, de certa forma, atinge todos os grupos, né? Não só aqueles que estão em situação de maior fragilidade social, né? Então, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que é muito difícil você combinar educação, é preciso muito equilíbrio, né? Para você se concentrar na educação, em ler um livro, em tudo isso, se você está em condições absolutamente precárias de vida, né? Não é impossível. Eu tenho conversado com os meus alunos, não sei se vocês conhecem esse livro, que é super bonito, da Maria Carolina de Jesus, aquele Quarto de Despejo, que é um diário, né, de uma mulher que vivia com seus 3 filhos numa favela em São Paulo dos anos 50, e nesse diário, que ela ainda tinha a condição excepcional de, além de viver aquilo que ela estava vivendo, escrever sobre aquilo, o dia a dia dela era todos os dias revirar o lixo para encontrar comida para os filhos dela, né? E evitar que as crianças, enfim, tivessem problemas ali com a vizinhança e etc. Então, é extremamente complexo isso, né? Quer dizer, a gente precisaria de uma... E a escola pública, ela cumpre essa função também. A merenda escolar é super importante, né? O café da manhã, o almoço, o jantar, tudo isso é importante, teria que ter, certo? Seria necessário, porque para a gente ter... É isso que a existência física das escolas, da sala de aula, da presença do professor, da presença dos outros colegas e etc., de certa forma, ele dá essas condições aí objetivas para que você tenha condições subjetivas de se dedicar ao ensino, à educação e etc., né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente teria que ter um esforço bem maior do nosso ministro da Economia, no sentido também de reconhecer a importância de um plano emergencial aí para a educação. Você falou também, né, Wagner, sobre essa questão da humanização via ensino remoto, né? É interessante isso, né? Eu estou tendo essa experiência de ensino remoto, primeiro foi pelo WhatsApp mesmo, porque os meus alunos me pediram, não, pelo WhatsApp, professora, porque todo mundo está com ele à mão, né? Então, ficava mais fácil de fazer assim. E é extremamente... Como tem sido difícil para os professores darem aula para bolinhas, né, com a inicial dos alunos, né? E o quanto faz falta... Enfim, a gente vê os rostos, as reações, as expressões e etc. E, ao mesmo tempo, é interessante também a gente se dar conta de outras formas de expressar, né, essa humanidade, que é esse ato humano, que é a educação, que são, por exemplo, os comentários depois da aula no chat, né, que eles falam, obrigada, professora, muito obrigada, foi ótima a sua aula, não sei o que e tal, e que às vezes no ensino presencial a gente não tinha, porque, enfim... Acabava a aula, todo mundo saía correndo para fazer uma coisa, outra coisa, e etc. Então, eu acho que os nossos alunos têm sido, pelo menos os meus, não sei, extraordinários, porque eles têm nos ajudado a superar essas dificuldades, e mesmo em condições, às vezes, precárias, tanto físicas, né, da casa deles e etc., eles abrem a câmera quando a gente pede, eles, enfim, fazem comentários no chat. É pouco, é muito pouco, mas já ajuda, né, já humaniza. Né, já humaniza. Eu acho que a gente teria que pensar um pouco assim, sabe? Em gradientes de humanização, porque, enfim, agora, né, a gente não tem como restaurar aquela relação presencial e que é tão rica entre os estudantes e entre os professores e os alunos. Os professores também se apoiam,
né? E isso também desapareceu muitas vezes para os professores. Então, enfim, é uma perda, eu acho que muito grande, e que a gente ainda nem sabe bem avaliar, sabe? E vamos ver o que vão mostrar aí as próximas avaliações, o retorno dos alunos. Eu espero que aconteça o que aconteceu em outros países, que os alunos voltaram. Eu acredito que sim. Eu acho que o ensino remoto em si mesmo, ele gera muita resistência, muito desânimo, muito desinvestimento, tá? Porque você pode ficar totalmente anônimo, só conectado ali, mas na verdade fazendo uma outra coisa, né? Você pode não vir simplesmente. Então, tudo isso é extremamente desestimulador, né? Agora, nesses países em que estão voltando às aulas, foi interessante notar que justamente esses alunos que tinham desaparecido, que não tinham entrado nas plataformas e etc., eles voltaram. É quase como se eles dissessem, não, esse ensino aí, remoto, tal, eu não quero, entende? Mas ir para a escola e tal, eu quero, eu volto e volto feliz de estar voltando, animado com o retorno e tudo mais, né? Vamos torcer para que isso seja possível aqui também. Mas, obviamente, tudo isso está dependendo dessa variável maior, que é o controle mesmo da própria epidemia, né? Bom, eu queria encerrar, primeiro trazendo esse tema da humanização, né? Eu sou uma pessoa muito dura, em geral, né? Mas a única coisa que me fez chorar nessa pandemia foi uma reportagem sobre os professores, né? Que é verdade, que no momento em que os alunos abriam as suas câmeras, né? E é uma imagem muito bonita, porque os alunos gravaram, parece que foi um movimento no Brasil inteiro, porque os professores reclamavam muito, não estou vendo, né? Porque não tinha essa dimensão humana. E aí eles refizeram um movimento no Brasil inteiro, parece, de abrirem as câmeras e filmaram a reação dos professores. É muito bonito, porque eles se emocionam, choram. E só não acredito que vocês... Porque tem essa dimensão humana, né? E eu acho que no Dia do Professor é muito importante isso, né? O quanto essa relação de reconhecimento entre aquele que ensina, aquele que aprende juntos nessa tarefa, o quanto isso é uma dimensão absolutamente fundamental do processo educacional, né? Então, acho interessante vocês terem tematizado essa questão. E eu queria terminar agradecendo muito a Graziella pela apresentação, pelo debate, né, que você trouxe para nós, porque mostrou muito claramente a centralidade da educação no processo social em geral, na produção e reprodução de desigualdades, e o quão complexo, né, e difícil é você minimizar isso no âmbito educacional. Então, eu queria te agradecer muito, Graziella, por ter topado, né, estar aqui com a gente discutindo esses temas, e convidar todo mundo para assistir o nosso próximo programa. Um abraço. Eu é que agradeço, Maria e Walter, pela oportunidade. Um prazer enorme conversar com vocês. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades mais humanas. Legal. Um abraço também para vocês. E lembrando, nós estamos gravando, não era para contar isso, mas como hoje é dia 15 de outubro, a gente merece lembrar isso. Feliz Dia dos Professores e das Professoras. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.